Welcome again to another lesson. Se você está me vendo aqui, se você já está finalizando esse módulo, você já entendeu que você chegou aqui na parte da nossa fase vocálica e fase dedutiva. Essa aula aqui é de fase dedutiva, é a aula do da gente começar a entender de fato tudo que a gente já aprendeu e tudo que a gente usa. E hoje a nossa aula, a gente vai bater um papo sobre adjectives. Os adjetivos nas suas formas comparativas e superlativas. Lembrando que o adjetivo em inglês é igualzinho ao português. É aquela palavra que adjetiva, que dá uma qualidade, que dá um detalhe, uma informação a mais do nosso substantivo. E em português, a gente pode fazer isso de forma comparativa, quando eu comparo duas coisas, ou de forma superlativa, quando eu digo que uma coisa, por exemplo, mais bonita, uma pessoa é mais magra ou mais gorda do que a outra. Então a gente vai aprender a fazer isso em inglês, ok? Antes de mais nada, coloca a sua vida no modo aula. É muito importante que você esteja no modo aula, tá bom? Então já desliga tudo aí, sai das redes sociais, presta full attention here, because this topic is very important for you. So let's go to there. Take a look. Let's take a look for the comparative first, okay? We are going to start with comparatives and then we are going to superlatives. Okay, so let's take a look here. We have a comparative form. So for example, oh my goodness, let's take my pencil. Okay, so let me put it here. I'm gonna put black, okay? So take a look here. Juliana is 3 years older than Anna. Juliana is 3 years older than Anna. This meeting is less important than the other one. This meeting is less important than the other one. So, in that situation here, pay attention because I am compare Juliana's age and Anna's age. For example, Juliana is 3 years older than Anna. It means that, for example, Juliana, I'm gonna put Julie, is, I don't know, 18 and Anna is 15. Means that Juliana is 3 years older than Anna. Take a look that I use older and then. Essa é uma das formas que a gente vai começar a prestar atenção quando a gente vai falando de comparação, de comparativas. Então, a Juliana, ela é 3 anos mais velha, mas isso você já sabia que você usava lá. My older sister, my younger brother, lembra? Então, o que aquilo queria me dizer? Você já estava utilizando a forma comparativa dos adjetivos. E aqui a gente precisa desse than aqui, que significa o quê? Do que. Então, o que a gente tem é, Juliana é 3 anos mais velha do que a Ana. Então, esse older pra gente dá como se fosse mais velha. Ok? Very good. A gente tem um outro aqui. This meeting is less important than the other one. Então, a gente já tá vendo aqui, ó, o less e o than. Mas a gente não tem aqui a aplicação do ER. Por que, Teacher Lori? Primeiro a gente vai olhar quais são os advérbios que eu vou utilizar para dar essa ideia de mais alguma coisa do que, menos alguma coisa do que. Quando eu quiser dizer mais alguma coisa do que, eu vou usar more, aqui eu vou botar o adjetivo, tá? More, tanana, than, ou less, tanana, than. Mas atenção, esses advérbios só serão utilizados quando se tratar de adjetivos com mais de uma sílaba. Por exemplo, important. Olha como esse adjetivo é grande. Por isso que a gente utilizou o less, porque a gente queria dizer menos do que. Quando a gente quiser dizer mais do que, a gente vai utilizar o more, apenas para adjetivos grandes. Então, uma coisa que a gente vai precisar entender aqui é uma regrinha, forma que a gente utiliza para formar os comparativos.
para que você entenda o pulo do gato da situação aqui. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: se esses adjetivos eles tiverem one syllable, uma sílaba só, eu vou pensar de um jeito. Se tiver mais de uma sílaba, eu vou pensar de um jeito completamente diferente, tá? Então, vamos olhar como é que eu penso se ele tiver uma sílaba. Se ele tiver uma sílaba e ele terminar em E, ó o Ezinho lá. Então, por exemplo, tô dando exemplo aqui, ó. Fine. O que você vai fazer? Você vai aplicar só o R, ok? Só o R. Se ele tiver uma sílaba e tiver essa configuração aqui, ó, uma vogal e uma consoante, a gente vai dobrar a consoante e aplicar o ER. Por exemplo, small, small, virou smaller, smaller. Nesse caso, a gente nem precisou dobrar porque small já tem 2 L's, ok? Ai, Teacher Lori, são muitas regras para lembrar. Fica tranquila que você vai perceber que com o tempo, usando a língua, a gente vai internalizar isso e não vai precisar lembrar de regras. Até porque o nosso objetivo aqui não é lembrar regras, não é te ensinar regras. É simplesmente para que você entenda o porquê que você usa daquele jeito. Isso porque muitos estudantes adultos, eles têm a mania... Deixa eu botar meu óculos aqui. Eles têm a mania de dizer, mas por que a gente usa assim? A gente usa assim por causa disso. E agora você já sabe o motivo de você dizer finer quando você quiser dizer que uma coisa é mais legal do que a outra e dizer que smaller quando uma coisa é menor do que a outra. Você já sabe por que você usa. O objetivo é usar e não gravar as regras. Mas agora, com a regrinha, você já entende o porquê. Tá, era por causa disso. Beleza, ok? Uma outra possibilidade é ending with more than one vowel, terminando com mais de uma vogal, or more than one consonant, ou terminando com mais de uma consoante. O que a gente vai ter? ER no final. Então, fast, faster, faster, ok? Então, para jogar todas essas 3 regrinhas numa regrinha só, que seria uma regra para você internalizar nesse momento na sua mente, se eu tenho um adjetivo e ele é adjetivo curtinho, ou seja, adjetivo com uma sílaba, eu vou aplicar no final dele ER para colocar ele na forma comparativa, tá? E claro que vocês não podem esquecer do than, beleza? Então, o seu adjetivo vem aqui, o seu adjetivo curtinho. A gente está aplicando ER para colocar na forma comparativa. Até aí tá todo mundo vivo, certo? Então, vamos caminhando. Mas e se o meu adjetivo, Teacher Lori, ele for um adjetivo maior, ele não tiver uma sílaba só não, ele tiver mais de 2 sílabas. Para isso, 2 sílabas ou mais, ó. A gente precisa entender essa regrinha aqui. Se o seu adjetivo terminar com Y, aí o que você vai fazer? Você vai tirar o Y, buff, e no lugar do Y, você vai colocar IR. Olha lá, ó, happy, tirei happy e coloquei IR, happier, 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 ok? Se eu tenho um adjetivo que não termina com Y, mas ele tem mais de 2 sílabas, a gente vai colocar o more, foi o que a gente viu, ou more ou less, dependendo do que você quer dizer. Eu vou colocar o more in front of the adjective, na frente do adjetivo. Então, por exemplo, important virou more important, ok? Simples, né? Então, vamos pensar na regra geral? Adjetivos com uma sílaba, eu acrescento ER. Adjetivos com mais de duas sílabas, eu vou colocar o more na frente. Ok? Isso é para eu falar que alguma coisa é mais do que a outra. Se eu quiser dizer que é menos, eu vou colocar o less. Ok? Maravilha? Vamos caminhando. Essa aula vai ser super rapidinha. Por quê? Porque não é o nosso objetivo nem fazer deverzinho. Você já conhece a nossa metodologia, né? E nem é o nosso objetivo aqui que você fique gravando regras gramaticais. Pelo amor de Deus. Vamos então para os superlativos. E aí, se eu for pensar em superlativo, take a look at this. Marcos is the tallest of our students. Marcos is the tallest of our students. What's the most important meeting you ever been? What's the most important meeting you ever been? Ok, então aqui eu tenho 2 situações.
Todas essas situações que estão em vermelho são situações que nos passam a ideia de superlativo. Aí, a gente precisa sacar umas coisas. Percebe que eu tenho aqui, ó, um adjetivo curtinho, né? Ó, tall. Só que depois dele, para dizer que é o mais de todos, tá? Então, essa ideia de superlativo é isso, é o mais de todos. Eu coloquei EST. Então, quando eu digo que Marcos é o maior de todos, o mais alto de todos os nossos estudantes. Então, tallest é o mais alto de todos. Veja a diferença, quando eu digo taller, eu digo mais alto, mas aí eu preciso comparar com alguém. Mas quando eu digo tallest, eu digo mais alto de todos, não tem nem possibilidade de comparar. Vê que nem tem aqui, ó, than. Percebe que a gente não tem o than? Se a gente utilizasse taller, a gente ia dizer taller than. Aqui não. Se ele é o mais alto de todos, eu não vou precisar colocar o than, que quer dizer do quê? Tá? Porque eu tô falando no superlativo. Beleza. Então, o que eu tô percebendo, Petiolório? Parece que para adjetivos curtos, se eu quiser comparar, eu coloco R no final e sigo com than. Mas parece que para esse mesmo adjetivo curtinho, se eu quiser falar no superlativo, não tem than e eu coloco EST. Verdade? Verdade. E se o adjetivo for grande? Se o adjetivo for grande, a gente vai utilizar the most ou the last, the least, ok? The least, the most. Para dar essa ideia de o mais de alguma coisa, o que seu adjetivo quer dizer, nesse caso aqui, importante, o mais importante. A gente está falando de uma reunião, uma meeting, então é a mais importante de todas. Ok? Então vamos dar uma olhadinha na regra aqui, ó. Superlative form. Adjectives with one syllable. Com uma sílaba só. Se ele termina com E, percebe que as regras são bem parecidas. E eu quero fazer o superlativo, eu não vou colocar ER. O que eu faço? Aplico ES. Por quê? Porque o E já tá aqui, tá? Porque a regra geral pra gente, pra esses caras aqui, é que a gente aplique, ó, EST. Mas se já tem um E, eu não vou colocar outro E. Eu simplesmente coloco ST. É isso que essa regra quer dizer. Então, fine, finest, finest. Ok? Terminando com one vowel and one consonant. For example, small. Esse small que tá aqui, ó, que eu coloquei aqui. Sorry. O exemplo já vem aqui. Small. O que a gente vai fazer? Vai dobrar a consoante e acrescentar EST. Então, small, smallest. De novo, nesse caso, não precisou dobrar a consoante, porque a gente já tem ela aqui. Ok? Terminando com uma vogal, com mais de uma vogal ou mais de uma consoante, a gente vai aplicar o EST. Então, fast, fastest. Ok? Ó, fastest. Então, a ideia é o mais rápido de todos aqui, nesse fast, fastest. O mais rápido de todos. Ok, então a regra, vamos entender a regra se eu tiver dois ou um adjetivo com duas ou mais sílabas. Pensando em superlativo. O que eu tenho? Se o meu adjetivo, deixa eu botar minha canetinha de novo. Se o meu adjetivo terminar com Y, eu vou pegar, vou retirar esse Y e vou colocar IES. É o que tem aqui? Happy, eu venho e coloquei IEST. Happiest. Então, se eu quero dizer, fulano é o pai mais feliz do mundo. So, I need to say that, for example, Paul. Paul is the happiest father in the world. Is the happiest father in the world. Então, ele é o pai mais feliz do mundo. Ok? Here, not ending in Y. Então, não terminando em Y. Se não terminar em Y, o que eu faço? Eu vou acrescentar o must. Must. Então, important, must, important. Ok? Então, vamos lá. Recapitulando para superlativos. Superlativos são formados a partir da... Superlativos e comparativos, os dois são formados a partir da colocação de sufixos ou prefixos
que a gente tem em inglês. Para os superlativos, porque a gente já fez um review rapidinho dos comparativos, o que é que eu tenho? Eu vou observar se a minha sílaba é grande, se o meu adjetivo é grande ou pequeno. Para o meu adjetivo ser pequeno, eu preciso que ele tenha uma sílaba. Então, a partir de uma sílaba, eu entendo, adjetivo pequeno. Aí, o que é que eu faço? Pensando em superlativo, eu aplico EST no final desse adjetivo, tá? Pensando na regra geral. Se ele for um adjetivo maior, de 2 ou mais sílabas, eu preciso acrescentar o must na frente, tá? Isso se ele não vier finalizado com Y. Se no final dele tiver Y, esquece o must. Você vai tirar o Y e vai acrescentar IEST. Ok? Gente, isso aqui é uma coisa para você ver, para você ter a ideia das regras gerais, mas não para você ficar se acabando estudando em detalhes, tá? Aprende a usar. Eu vou colocar uma listinha para vocês de alguns adjetivos na sua forma comparativa e na sua forma superlativa aqui embaixo, para que você faça o download e já tenha uma ideia de como é que eles são formados e de como é que você pode utilizar. Mas com certeza você já viu em vários textos e se bobear você está até usando. Então é importante que a gente entenda o porquê e é por isso que essa aula existe. Bom, eu vejo vocês na próxima aula. Beijo, fui!